Boa tarde. Desculpa por um pouco atraso. Você sabe, é no Brasil. Eu vou começar a me apresentar antes de começar nossa oficina. Meu nome é Samba Tomba Jutaxé, como vocês podem ver lá. Eu sou congolês da República do Congo, ou Congo-Brazzaville, porque tem dois Congos na África. Temos República do Congo e República Democrática do Congo. Eu sou da República do Congo, ou Congo-Brazzaville. Brazzaville é o nome da capital política do meu país, porque são dois países que têm mais ou menos a mesma cultura. Então, para fazer uma diferença, a gente chama Congo-Brazzaville meu país, ou Congo francês, porque a língua oficial é francês. Eu sou graduado em História da Universidade do Brazzaville, universidade do meu país. Eu cheguei aqui no Brasil para fazer a antropologia dos afrodescendentes bantu, porque o Brasil recebeu um grande número dos escravizados que vieram de África Central. O tema da nossa oficina de hoje é sobre o poderoso reino do Congo de Antotila, do século VII a século XVIII. Então, eu acho que muita gente já entendeu sobre o reino do Congo. A gente fala do reino do Congo, mas tem uma grande diferença que eu vou explicar mais tarde, a grande diferença entre o reino do Congo e o reino do Congo de Antotila. Aqui, vocês podem ver, Aqui o título é Poderoso Reino do Congo de Antotila, de África Central, do século VII ao século XVIII. Oi? Tem uma pergunta? Não. Ah, tá. Bom, então, sem passar mais tempo, vou começar para uma pequena introdução. Bom, a introdução é... Bom, aqui eu vou explicar esse mapa mais tarde. Bom, há muito tempo a história africana foi considerada uma história inexistente pelos detratores da história africana. Muitos historiadores africanos e mesmo não africanos disseram que a África não teve história porque as sociedades africanas não tiveram escritura. Porque temos um pensamento na ontologia europeia que para ter história tem que ter escritura. Mas hoje, com muitas pesquisas, as pesquisas demonstram que a África, muitas sociedades africanas tiveram escritura. Por exemplo, no reino do Congo de Antotila, tiveram uma escritura que se chamava Mandombe. Mandombe foi uma escritura que teve alfabeto, todas as letras. Então, hoje, precisava de aguardar mais tempo para que muitos penhores da história africana, como o historiador senegalês Cheikh Anta Diop, o historiador congolês Théophile Obenga, o padre Veng, que foi no senegalês também, mas outros muitos historiadores, para aprovar que a África teve história, as sociedades africanas tiveram história. E essa história, quando foi descoberta, foi uma história de muitos impérios, de muitos reinos. E entre os reinos que marcaram a história da África, temos o reino do Congo de Antotila, que existiu do século VII ao século XVIII. Vocês podem ler em muitos livros, aqui no Brasil, mesmo no mundo, a gente tem uma tese que fala que o reino do Congo começou no século XIII, a partir de 1200. Mas essa data é falsa. Hoje tem muitos arquivos no Portugal, porque Portugal é o primeiro país que entrou em contato com o reino do Congo de Antotila. Os arquivos que provam que o reino do Congo de Antotila existe desde o século VII, que eu vou dar a data mais tarde. Então, aqui vocês podem ver o mapa. Aqui temos Angola, norte de Angola. Aqui temos a República Democrática do Congo. Aqui é o sul do meu país, Congo-Brazzaville. Lá temos Gabão. O espaço que vocês podem ver na amarela é o espaço do reino do Congo de Antotila. Quando o reino do Congo de Antotila atingiu seu apogeu. É um espaço que teve 2.500.000 km². É praticamente toda a superfície da Europa Ocidental. A França, vou explicar isso mais tarde. Então, o que é o reino do Congo de Antotila? O reino do Congo de Antotila, vou começar
Aqui é o Mani Congo. O Mani Congo é o título do rei do Congo. É como presidente da República. Donc, no Reino do Congo, o rei teve o título do Mani Congo. O Mani é uma palavra que foi aportuguesada. A palavra, na verdade, a palavra foi Muene. M, W, E, 2E, N, E. É Muene. Mas a palavra, quando os portugueses chegaram, a palavra foi transformada em Mani. Donc, o Mani Congo é o rei do Congo. Aqui é um rei do Congo. A introdução do Japão. Então vamos ver sobre a fundação do Reino do Congo no século VII, a proveniência do ancestral fundador Nimia Lukeni, início da organização política do Reino do Congo, apogeu do antigo e poderoso Reino do Congo. Entre parenthèses, eu coloquei Reino do Congo da Totsla, para marcar uma grande diferença entre o Reino do Congo e o Reino do Congo da Totsla. A organização política, donc quando o reino atingiu o apogeu, temos uma outra organização política, uma organização econômica, uma organização social, o contato com a Europa, o Reino de Portugal, no século XV, comércio dos escravizados bantu pelos portugueses e declínio no século XVIII. Então, vamos começar sobre a fundação. Aqui é a área Bantu. Quando se fala dos Bantu, o Bantu é um grande povo de África, que começa de norte do país que se chama Camarões, até no sul, África do Sul também, é um país Bantu. Nesse grupo tem muitos outros grupos Bantu, pequenos grupos. O Bantu é um grande grupo, e dentro desse grupo temos muitos pequenos grupos. Entre os grupos temos, por exemplo, aqui, Congo. Congo é um grupo étnico. Mongo também é um grupo étnico. Donc, o Reino do Congo ficava nessa área, a partir daqui, dessa costa, até lá no Gabão. Então, a fundação do Reino do Congo. O Reino do Congo, a fundação do Reino do Congo, diferente do Reino do Congo da Totsla, remonta às primeiras conquistas do príncipe Nimia Lukeni. Nimia Lukeni foi um príncipe do pequeno reino que se chamava Bungu Ujungu. Um reino que ficava no sul da atual República do Congo, meu país. O Nimia Lukeni vai atravessar o rio Congo, porque temos no rio, que vamos ver mais tarde, que ele vai atravessar o rio Congo para conquistar os povos do outro lado do rio. Então, quando ele vai atravessar com muitos companheiros deles. E quando ele vai chegar neste espaço, no lado esquerdo do rio Congo, atualmente é a norte de Angola, uma pequena parte da República Democrática do Congo, aqui, tá? Aqui, no outro lado, porque aqui temos o rio, aqui no rio, e o reino dele, o reino do Nimia Lukeni, o reino do seu pai ficava aqui. Donc ele vai atravessar no outro lado. Então quando ele vai atravessar, ele vai conquistar os tribos Ombundu. Ombundu é uma etnia de Angola. E os tribos Congo. Congo stricto sensu. Quando eu falo stricto sensu, naquela época, quando se fala dos Congo, tivemos só 3 clãs. O clã Saku, vamos ver mais tarde. Então, Nimia Lukeni vai conquistar os clãs Congo e Ombundu. E aqui nós estamos no século VII, no ano 690. Nimia Lukeni vai conquistar, e depois de conquistar, ele vai assinar uma aliança com o dono da terra de um clã Congo que se chamava Nsaku. Aqui, Nsaku, o dono da terra Mpemba, do clã Nsaku. E depois de conquistar, o dono da terra vai obrigar Nimi de casar a filha dele para ter o espírito desta terra, porque na África temos hábito, quando você quer se implantar numa terra, tem que ter uma aliança com os espíritos dos ancestrais desta terra. Então Nimia Lukeni vai ter uma aliança com o dono da terra, Nsaku. O dono da terra, Nsaku, se chamava ele mesmo Nsaku. Donc, o clã se chama Nsaku, ele mesmo se chama também Nsaku. Ele vai conquistar e assinar uma aliança e casar a filha desse senhor. E aqui nós estamos no 690, no século VII. Depois de conquistar, Nimi vai começar a reorganizar o território.
o território, quando ele vai começar, como vocês podem saber, quando se fala do começo ou do início de um território, mesmo no sistema da colonização, a capital, o primeiro lugar é a capital. Então ele vai criar uma capital que se chamava Mongo Ancaína, que significa Montanha da Repartição. Aqui nós estamos no mesmo século VII, Montanha da Repartição. Por que Montanha da Repartição? Quando o inimigo que ele vai conquistar e assinar uma aliança, ele vai dar uma parte desta terra, donc desta capital, a seus companheiros para agradecer eles. Então, por esta razão, a capital tem o nome de Kumbi Mongo Ancaína, que significa Montanha da Repartição. E na mesma organização política, aqui nós estamos no fim do século VII, Nimilo Keni vai fazer uma outra organização. Para agradecer o dono da terra, ele vai nomear ele Mani Kabum. O Mani Kabum. O Mani Kabungo. E antes de nomear o Mani Kabungo, o Mani Kabungo, como eu falei, é o dono da terra Nsaku. O Mani Kabungo é o presidente da cerimônia da toma-posse dos Mani Congo. Na ordem do protocolo do Reino do Congo, ele foi a segunda personalidade do Reino do Congo. Então, o Mani Congo tem a missão de guardar o espírito e também de participar na cerimônia da toma-posse dos Mani, dos reis Congo. Então, Nimilo Keni vai, depois de muitos anos, ele vai mudar o nome da capital para dar Kumbi Angudi. Kumbi Angudi é aqui, Kumbi Angudi, Umbingo da Mai. Esse é o segundo nome da capital. É a mesma capital, mas que vai mudar o nome. Kumbi Angudi. Kumbi Angudi significa Umbingo da Mai. Por que Umbingo da Mai? Umbingo da Mai, nós sabemos aqui, nesta sala, quando se fala do umbigo da mãe, se fala da barriga da mãe. E a barriga é o lugar do corpo onde todos os filhos nascem. Então, a partir dessa capital, Nimilo Keni, que foi fundador do reino, lançou uma ideia de extender o reino. Donc, de começar as novas conquistas dos novos territórios. Donc, a partir dessa capital, essa capital vai ser um novo lugar para dar nascimento no outros territórios. Então, por esta razão, ele tem o nome de Kumbi Angudi, Umbingo da Mãe. Então, Nimilo Keni vai morrer. Aqui é o rosto, depois das pesquisas arqueológicas, mostrando que o rosto dele foi assim. Aqui que tem uma outra cor, é em inglês, Congo Kingdom, o reino do Congo. Vocês podem imaginar que a superfície, a área é pequena, enquanto em relação à primeira área que nós vemos. Lá tem uma outra área. Então, esse é o início do reino do Congo. Então, depois da sua morte, no século VIII, os sucessores do Lukeni vão começar a continuar com a mesma política. Aqui nós estamos no século VIII, com a mesma política de conquista. Então, os sucessores imediatos do Nimilo Keni, que foram também os reis, vão fundar 6 províncias iniciais. Quando se fala do Reino do Congo, nós temos um território que tem 6 províncias. E quais são as províncias? Temos a província do Mbamba, que ficava no sul do Reino do Congo, a província do Mpangu, que ficava na leste do Reino do Congo, a província do Mbata, que ficava mais ou menos no centro, a província do Mbamba, Mbata, Soyo, Mpangu, Sundi e Mpemba. A província do Mpemba, aqui e cada província teve um governador que representa o rei. Donc, nessa organização, cada província tem um papel. É como aqui no Brasil, cada cidade, cada município tem um papel. A província, quando se fala da província de Mpemba, a primeira província, a província de Mpemba é a província real. Por que a província real? Porque é o lugar onde ficava a capital, Kumbi Angudi. Donc, essa província é mesmo a primeira terra que o Nimilo Keni vai conquistar. Foi a terra do clã Saku que eu falei
E a província do Soyo foi uma província da costa, foi uma província, vamos ver isso na organização econômica. E temos a província do Sundi, que foi uma província mais importante. Por que mais importante? Esta província foi considerada como uma província de origem dos reis, porque quando se fala da dinastia dos Mani-Congo, temos mais ou menos 30 reis, do Nimia Lukeni até o último rei que vai ser o vassalo do rei de Portugal, quando Portugal vai conquistar o reino do Congo. Então, a província do Sundi foi considerada uma província de origem dos reis, porque do Nimia Lukeni, que foi o primeiro fundador, o primeiro Mani-Congo, até um rei que se chamava Afonso, eu acho que vocês já entenderão, Afonso que foi rei do Congo, o primeiro Mani-Congo, que teve uma cooperação mais importante que no reino de Portugal. Donc, do Mani-Congo, Nimia Lukeni, que foi o primeiro rei, até Afonso, todos os reis descendem desta província. Vindo dessa província se chama Sundi. Por esta razão, Sundi é uma província mais importante. Então, os sucessores de Lukeni vão trabalhar, e quando vão trabalhar, do século 8 até 1350. 1350, estamos no século 14. Aqui vocês podem ver o mapa do Reino do Congo no início. Temos cada província. Mbanza Congo, que vai ser mais tarde Mbanza Congo. Mbamba, Ombuila é uma localidade. Soyo, Ngoyo, lá são vassalos, vou explicar mais tarde. Pemba, Bangu, Mbata. Então aqui é o mapa, o primeiro mapa do início do rei. Então o reino do Congo, no início vai ter assim. Assim é o início do reino do Congo. Vocês podem ver século 7 a século 13, donc 1200. Aqui é uma área do Congo, e o rei, é uma imagem. Aqui também no início, no século 13. Então, depois, a partir de 1350, o reino do Congo vai atingir apogeu. Vocês podem ver que do Mani-Congo Nimia Lukeni, que foi o primeiro fundador, até 1350, mais ou menos temos aqui. E depois da morte de Lukeni, seus sucessores imediatos, do rei Mwambi Mayadi até o rei Nguni Kisama, do século 8 até 1300, vão continuar a organizar. Donc, do Mwambi Mayadi, que foi também o sucessor de Nimia Lukeni. Aqui nós estamos num período cristão, da evangelização. Donc, aqui cada rei tem um nome tradicional. Não existe um nome português. Donc, do Mwambi Mayadi até Nguni Kisama, temos 12 reis, 12 Mani-Congo, que vão trabalhar, que vão suceder ao trono do Congo. Até o último Nguni Kisama, que vai ser o último rei para atingir apogeu no século 14. Então, a partir do século 14, 1370, o reino do Congo vai atingir apogeu. E quando ele vai atingir apogeu, o reino do Congo vai mudar o estatuto. Quando se fala de apogeu, aqui a gente pode imaginar apogeu é um desenvolvimento de um território, de um espaço, de uma região. Então, o reino vai atingir seu apogeu. E quando o reino do Congo vai atingir seu apogeu, tem também outros novos reis que vão chegar ao poder de 1300. E entre os reis temos o próprio filho dele, do Nimia Lukeni, que se chamava Kuu Amutinu, filho próprio do Lukeni, e Zinga Kuu. Zinga Kuu é o primeiro rei que foi conhecido na história do Congo pelos portugueses. Porque quando os portugueses vão chegar lá, eles vão encontrar ele ao trono do Congo. Então, quando o reino do Congo vai atingir apogeu, ele vai mudar o estatuto, o nome. Por que o nome? Porque além de 6 províncias iniciais que o reino do Congo teve, ele vai ter 7 territórios de influência. Temos 7 territórios de influência. Então, ele vai ter 7 territórios de influência, mas vou começar a explicar qual é a diferença entre o reino do Congo e o reino do Congo del Totila. Quando se fala do reino do Congo, o reino do Congo é a estrutura, a sociedade, o reino fundado pelo Nimia Lukeni, o primeiro fundador do reino.
essa sociedade teve uma diferença. Cada etnia, cada grupo étnico, os Ombundu, os Congo stricto sensu, os grupos Congo stricto sensu, viverão sem unidade política entre eles. Donc, cada grupo tem sua autonomia. E Nimilo Keni foi seu coordenador, donc uma pessoa que tem o cargo de coordenar a harmonia da sociedade. Por essa razão, ele é considerado como o primeiro rei. Donc, esse é o reino do Congo e cada grupo étnico teve sua cultura, teve sua tradição, sua língua. Donc, não teve uma unidade política entre etnias. Mas quando se fala do reino do Congo, Ntotila é uma palavra Kikongo que significa unidade, união, juntar os povos. Donc, então, os sucessores do Lukeni, quando vão chegar a partir de 1370, os sucessores vão começar a fazer uma união, uma unidade de cada povo para formar o mesmo povo. O mesmo povo que vai ter o nome do Congo, a mesma língua, porque quando se fala do reino do Congo, por essa razão, muitos historiadores dizem que o reino do Congo já ultrapassou o Portugal em muitos pontos. Porque quando se fala, por exemplo, hoje da Ilha da Madeira que fica na costa da África, naquela época, no 1300, a Ilha da Madeira não falava português. O português foi só o português do metrópole, o português da Europa. Mas naquela época, o reino do Congo já atingiu seu apogeu e a língua Kikongo foi uma língua falada da atual norte de Angola, até no sul do Gabão, passando pelas duas repúblicas do Congo. Então, esse reino do Congo, o Kikongo vai ser uma língua nacional. Então, também o povo vai ser o mesmo povo, que vai ter uma mesma identidade do Congo, e também vai ter o mesmo rei que todos os povos vão considerar o chefe. Por essa razão, o reino vai mudar o nome para o reino do Congo Danto. Então, o Congo Danto é uma confederação, uma federação de todas as etnias que antigamente moraram ou viveram diferentes autônomos. Donc aqui vai ser uma união de todos os povos para ter uma mesma consciência da mesma identidade. Por essa razão, o Congo Danto é diferente do reino do Congo. Donc aqui temos um povo maduro, um povo que já tem uma consciência. Donc esse é o reino do Congo Danto que existiu a partir de 1370. Donc é uma continuidade de uma antiga estrutura legada para Nimilo Keni a seus sucessores. Mas hoje, muitos historiadores europeus e mesmo americanos acham que é o mesmo reino. Mas tem uma grande diferença. É como hoje a República Federativa do Brasil e a República dos Estados Unidos do Brasil. Tem uma grande diferença. Mas é o mesmo país, mas é uma continuidade, uma inovação. Então, esse é o reino do Congo Danto. Então, aqui, eu já falei no início, vai ter uma área de 2.500.000 km². Então, aqui é uma grande área que começa do norte de Angola atual até no sul do Gabão. E além dessas 6 províncias que o reino do Congo teve no início, o reino vai ter 7 territórios de influência. Aqui vocês podem imaginar, aqui temos os territórios de influência. Aqui são 6 províncias no meio. Embaixo temos os territórios de influência. E lá, Luango, Onzico foram vassalos. Donc, 3 reinos vassalos. Aqui também são os pequenos reinos que vão ser vassalos do Congo quando o Congo atingir seu apogeu. Donc, então, sobre... francês, Congo, c'est vassalos. Temos o Pemba. Donc, as 6 províncias e 3 reinos vassalos, sem contar 7 territórios de influência que vamos ver aqui. Temos 7 territórios de influência. Temos Dongo, Matomba, Uembo, Kisama, Rwanda, Musuku, Dembo. Hoje é a atual Angola. Todos os territórios hoje formam Angola. E além de 7 territórios de influência, o reino do Congo vai ter 3 reinos vassalos. Na verdade foi 4. O último que se chama o reino Tekeu Onzico, que até hoje existe no meu país, no sul do meu país. Esse reino vai ter um vassalo, mas não vai demorar vassalo. Donc os 3 reinos vassalos temos Luango, Kakongo, Ngoyo, vão ser vassalos do reino do Congo. Donc vocês podem imaginar, além de 6 províncias, o reino do Congo a partir do século XIV vai ter 7 territórios de influência e 3 reinos vassalos.
todos são sob a influência do reino